dia 7, estudando matemática para o Enem 2023. E na aula de hoje a gente vai dar início ao estudo de funções. Olá, eu me chamo Gabriel e sou estudante do último período de licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Campina Grande. Entretanto, antes da gente adentrar no espaço da definição, a gente vai entender um pouco da história, dessa parte do contexto histórico de função. Então, a partir do século XVI, começou a surgir essas primeiras ideias do conceito de função. Esse conceito de função ele está presente nos mais diversos ramos da ciência, e ele teve a origem na tentativa dos filósofos e cientistas de compreender a realidade e encontrar métodos que permitissem estudar e descrever os fenômenos naturais. Então, ao longo da história, vários matemáticos contribuíram para que se chegasse a esse conceito atual de função. Então, no século XVI, Jean Bernoulli, um matemático suíço, que viveu entre o período de 1667 e 1748, então não foi o século XVI, na verdade foi o século XVII, ele utilizou o termo função, assim designando os valores obtidos por operações entre variáveis e constantes. Ainda no século XVII, Leonard Euler fez o uso da notação atual. Entretanto, foi Leibniz, que viveu entre o período de 1646 e 1716, quem criou o termo função. Então, esse conceito de função ele é um dos mais importantes da matemática e ele ocupa lugar em destaque em vários dos seus ramos, bem como em outras áreas do conhecimento. É muito comum e conveniente expressar fenômenos físicos, biológicos, sociais, dentre outros, por meio de funções. E essa notação, f de x, ela foi atribuída ao matemático que eu já mencionei anteriormente, Euler, que viveu entre o período de 1707 e 1783. Então, a gente vai adentrar agora ao espaço de funções por meio da nossa noção intuitiva. Então, a gente vai imaginar a seguinte situação. João ele vai escolher um plano de saúde entre duas opções, a opção A e a opção B. E a gente vai ver as condições desse plano. Então, o plano A ele cobra um valor fixo mensal de R$ 140,00 e R$ 20,00 por consulta. E o plano B ele cobra um valor fixo mensal de R$ 110,00 e R$ 25,00 por consulta. Então, dependendo da necessidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Qual é o plano mais econômico para ele em cada situação? Para responder isso, a gente tem que imaginar que João fará 5, 6 ou 7 consultas e encontrar os valores que ele irá pagar. Então, por exemplo, vamos imaginar que João escolha o plano A. Se João escolher o plano A, ele vai pagar R$ 140,00 mensais e R$ 20,00 por consulta. Então, nesse caso, se ele fizer 5 consultas, ele vai pagar os 140 mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, 5 vezes. Porque ele fez 5 consultas nesse período. Então, a gente tem 140 mais 20 vezes 5, que vai me dar o total de 240. Por outro lado, se João fizer 6 consultas, ele irá pagar os 140 mensal, mais 20 vezes 6, porque ele fez 6 consultas nesse mês. Então, ele irá pagar um total de 260. Por fim, se João fez 7 consultas, ele irá pagar os 140 mensal, mais 20 vezes 7, que vai me dar o total de 280. Se João não tivesse escolhido o plano A, tivesse escolhido, por exemplo, o plano B. Então, o plano B diz que ele vai pagar uma taxa mensal de R$ 110,00 e vai pagar R$ 25,00 por cada consulta. Então, por exemplo, se ele fizer 5 consultas, ele vai pagar os 110 mais 25, mais 25, mais 25, mais 25, mais 25, 5 vezes. Então, ele vai pagar o total de 235. Se ele fizer 6 consultas, ele vai pagar os 110 do plano mensal, mais 25 vezes 6. Então, ele irá pagar o total de 260. E, por fim, se ele fizer 7 consultas, ele irá pagar o total de 110 mensal, mais 25 vezes 7, que vai me dar o total de 285.
Então, tendo encontrado os valores do plano A e do plano B, o que a gente conclui? A gente conclui que, por exemplo, se João fizer 5 consultas, é mais vantajoso escolher o plano B, tendo em vista que deu 235 aqui, e no plano A, se a gente observar, deu justamente 240. Por outro lado, se João fizer, por exemplo, 6 consultas, tanto faz escolher o plano A quanto o plano B, porque os dois deram 260. Entretanto, se João for escolher fazer 7 consultas durante esse mês, é mais vantajoso escolher o plano A, tendo em vista que o plano A é R$ 5,00 mais econômicos do que o plano B. O plano B deu 285 e o plano A deu 280. Então, vamos imaginar outra situação, que é essa situação 2. Então, na cidade de Recife, de acordo com os valores em vigor de 1/1 de 2015, ou seja, do início do ano de 2015, o motorista de táxi ele cobra R$ 4,35 de bandeira, mais R$ 2,10 por quilômetro rodado. Então, sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que se percorre 22 quilômetros. Então, por exemplo, se a gente for andar 2 quilômetros, o que vai acontecer? A gente entra no táxi e já paga automaticamente R$ 4,32. Então, após 2 quilômetros, a gente vai pagar R$ 4,32 mais R$ 2,10 mais R$ 2,10, ou seja, R$ 4,32 mais 2 vezes R$ 2,10. E se a gente for andar 3 quilômetros, a gente faria um processo parecido, que seria 4,32 mais 2,10 mais 2,10 mais 2,10, ou seja, 3 vezes 2,10. Então, a gente vê que realmente o preço está dependendo em função dos quilômetros rodados. Então, se ele vai percorrer 22 quilômetros, ele irá pagar 4,32 mais 22 vezes 2,10. Logo, efetuando os nossos cálculos, ele irá pagar o total de R$ 50,52. Então, imaginemos agora uma situação 3. Então, essa situação 3, ela representa um diagrama e ela considera a quantidade de litros de gasolina e seus respectivos preços a pagar em um posto de combustível na cidade de Itapetim. Então, o preço a pagar ele é dado em função da quantidade de litros que se coloca no tanque, ou seja, o preço depende do número de litros comprados. Então, está aqui o diagrama que representa essa situação. Então, se eu coloco 1 litro, eu pago o total de 3,37. Se eu coloco 2 litros, eu vou pagar 6,74. O mesmo, se eu coloco 3 litros de gasolina, eu pago esse valor. Se eu coloco 50 litros de gasolina, eu pago esse valor aqui. Então, se eu coloco X litros de gasolina, eu pago 3,27 vezes X. Ou seja, X representa para a gente justamente a quantidade de litros. Então, na minha letra A pergunta qual é o preço que eu vou pagar em 10 litros de gasolina. Então, esse preço que você vai pagar vai ser justamente 3,27 vezes X, porque X representa para a gente justamente a quantidade de litros de gasolina. Na minha letra B pergunta quantos litros de gasolina podem ser comprados com esse valor aqui. Então, vamos resolver aqui. Então, o preço a pagar ele vai ser 3,27 vezes o número de litros comprados. E a função que representa isso, essa função 3,27 vezes x, onde x representa a quantidade de litros, certo? Então, essa é a lei da função ou a fórmula matemática da função. Como a gente quer saber quanto vai custar para a gente se a gente colocar 10 litros de gasolina, a gente só substitui onde tem x aqui por 10. Então, vai ficar 3,27 vezes 10 e efetuando aqui os cálculos vai me dar justamente 32,70. Logo, irá custar para a gente o total de R$ 32,7. Na minha alternativa B, eu quero saber se eu pagar o total de R$ 43,81, quantos litros eu vou poder comprar. E o que representa esse 43,81 para a gente? Representa justamente o total
P, uma vez que X é a quantidade de litros de gasolina que eu coloco, P é justamente o preço que eu pago. Então, agora a gente tem um preço a pagar e a gente quer descobrir a quantidade de litros que eu coloquei. Então, substituindo isso, a gente tem que 3,27 vezes x é igual a 43,81. Eu só inverti aqui os termos e não alterou o nosso resultado. Então, por fim, x vai ser igual a 43,81 dividido por 3,27. Esse fator aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Efetuando aqui os nossos cálculos, a gente conclui que pagando esse valor, a gente consegue colocar no nosso veículo 13,4 litros. Ou, se a gente quiser colocar como sendo inteiro a quantidade de litros, a gente conclui que coloca 13 litros de gasolina. Por fim, para finalizar essa aula, a gente vai imaginar a situação 4. Então, a situação 4 ela é uma maneira de interpretar uma função considerando como uma máquina onde os números que entram nessa máquina são processados ou calculados. Então, os números que saem da máquina eles são dados em função dos números que entram. Então, observe a seguir uma máquina de dobrar números. Então, está aqui a nossa máquina de dobrar números. Então, a gente vai imaginar que a gente insere nessa máquina o número 1. Inserindo na nossa máquina o número 1, o que vai sair? Como é uma máquina de dobrar números, entra o número 1 e sai o número 2, que é o dobro de 1. Se, por sua vez, eu insiro nessa máquina o número 2, que número que vai sair? Vai sair justamente o número 4, porque ela dobra o número, ou seja, 2 mais 2 dá 4, ou 2 vezes 2. Se eu insiro o número 3, vai sair menos 3 mais menos 3, ou seja, menos 3 vezes 2, que vai me dar menos 6. Por sua vez, se eu insiro 4,3, vai me sair 8,6. E por fim, se eu inserir x, o que vai sair? Vai sair x mais x. E x mais x é 2x. Então, a gente conclui com isso que a fórmula matemática dessa função é igual a 2x, ou seja, n igual a 2x. Diante dessa situação, imagine o seguinte: se em vez de ser uma máquina de dobrar números, fosse uma máquina de triplicar números, qual seria a fórmula matemática dessa função? Então, se eu inserisse 1, o que sairia nessa máquina de triplicar? Sairia justamente o valor 3. Se eu inserisse 2, sairia o quê? 6. Por fim, se eu inserisse x, o que iria sair aqui? Então, sairia x mais x mais x, ou seja, 3x. Então, a fórmula matemática, nesse caso, seria 3x. Então, é isso, a aula de hoje. Na aula seguinte, a gente vai dar continuidade ao estudo de funções e apresentar a definição. Eu espero que vocês estejam curtindo a aula. Peço que se inscrevam, curtam e compartilhem para seus amigos.